Quem quer receber poder de Deus? Glórias a Deus. Então a melhor maneira de você receber poder de Deus é pela palavra de Deus. É pelo poder que está contido na palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia, estudar nela, meditar nela, porque nós cremos que a palavra de Deus ela tem poder para transformar as nossas vidas. Amém? E não há melhor maneira, não há melhor livro para se descobrir o poder de Deus do que o livro de Romanos. O livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, é um livro muito precioso, é um livro que condensa todo o evangelho e todo o poder que ele tem. Dizem que se apenas o evangelho de João e o livro de Romanos fosse preservado, a escritura toda perdida, ainda que a gente não queira que isso aconteça, mas se o evangelho de João e o livro de Romanos fosse preservado, todo o conteúdo da escritura estaria protegido. A Bíblia toda estaria condensada no evangelho de João e no livro de Romanos. Então eu convido vocês essa noite a iniciar uma série nova no livro de Romanos. Vamos estudar o livro de Romanos, vamos meditar nele e crer que nele há poder para transformar as nossas vidas como indivíduo e como igreja também. Amém? Só para você entender sobre o efeito que o livro de Romanos pode fazer. Há mais ou menos uns 500 anos atrás, 500, né? É a Reforma Protestante. Século XVI, 500 anos atrás, Martinho Lutero ele afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg, ali na Alemanha. E com isso ele estava iniciando a Reforma Protestante. Ele estava chamando a Igreja Católica Romana a repensar a sua teologia, a repensar a sua prática, porque era uma igreja que estava cobrando entrada para o céu, terreno para o céu. Hoje em dia, nós vemos que algumas igrejas evangélicas estão fazendo isso, mas naquela época era a Igreja Apostólica Romana. E Martinho Lutero, um monge católico, incentivado pelo livro de Romanos, pelo profundo estudo do livro de Romanos, teve coragem para ir lá diante do Papa, na Igreja Católica, e afixar as 95 teses de discussão para fazer uma reforma na Igreja Católica, para fazer com que ela repensasse a sua prática e o que ela pregava. Mas infelizmente a Igreja Católica não quis se reformar, e nasceu então a Igreja Luterana, e com isso a Igreja Protestante, vários segmentos dos quais nós fazemos parte hoje. Tudo isso aconteceu por meditação no livro de Romanos. É por isso que nós estamos aqui. John Wesley, um pregador metodista, ele já pregava o Evangelho, já pregava a palavra de Deus, mas em uma reunião, ao ouvir uma introdução sobre o livro de Romanos, o seu coração foi aquecido, ele foi transformado. O resultado foi um avivamento em toda a Inglaterra, como nunca se viu até o momento. Pessoas estavam meditando no Evangelho, estavam abandonando o pecado, se convertendo. Foi uma coisa linda, um monte de gente, uma multidão se convertendo. Tudo porque o pregador inglês ouviu a introdução, só a introdução do livro de Romanos. E me faltaria para falar sobre Agostinho e tantos outros homens de Deus que tiveram a sua vida impactada, fizeram prodígios, fizeram proezas. Tudo isso por conta do livro de Romanos. E é por isso que nós vamos começar uma série nesse livro. Que você entenda o propósito do Evangelho. Que você tenha a sua fé fortalecida. Amém? Hoje eu gostaria de tratar sobre as características de uma igreja preciosa. Isso está colocado em Romanos capítulo de número 1. Pode abrir lá seu livro, a sua Bíblia. Romanos capítulo de número 1. Apesar da mensagem hoje ser focada no verso 8 até no verso 17, nós vamos ler a partir do 1:1 para que você não perca nada e passe por todo o livro de Romanos, que você descubra o significado do que está aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês hoje, qual é a marca de alguma coisa preciosa? Vamos pegar, por exemplo, uma joia. O rubi vermelho ele é mais raro do que o rubi verde.
Ele é uma peça extremamente rara, difícil de se achar. O seu preço está avaliado em milhões. E o que o torna precioso? O que o torna precioso é a raridade, ser difícil de ser encontrado, a cor, a textura, o quilate, ser um efeito da natureza que demora séculos para se formar, para se segmentar, é o que torna o rubi vermelho tão raro. Por isso que ele é precioso. E o que nós fazemos com algo que é precioso? Geralmente, no caso do rubi vermelho, se guarda em um cofre a 7 chaves, se guarda em um banco que protege patrimônio só de milionários, se expõe em algum museu para que os curiosos possam ver, mas mesmo assim com um forte esquema de segurança para que ninguém possa tocar-lhe. É o que torna o rubi vermelho tão precioso. Ou, por exemplo, se a gente pegasse um animal precioso, um animal raro. O exemplo seria o mico-leão dourado, que está presente na nossa nota de R$20. No zoológico de São Paulo, você tem um casal de mico-leão dourado. E eles estão tentando fazê-los procriar, para poder ter mais da espécie. O que torna o mico-leão dourado tão raro, não é só a sua beleza, não é só a sua cor, não é só a sua imagem. Mas fato é que por conta da ação humana, sobraram muitos poucos exemplares dessa espécie. Ela está em risco de extinção e é por isso que ela é tão rara. É difícil de ser encontrado. E tudo aquilo que é difícil de ser encontrado, tudo aquilo que é precioso, nós devemos guardar as 7 chaves. Acompanhe meu raciocínio. A mesma coisa a gente tem que fazer com as coisas espirituais. O que você faz com uma igreja boa? O que você faz com uma igreja rara de se encontrar? O que você faz com uma igreja preciosa? Você a preserva. Você não deixa com que ela perca a sua qualidade. Você continua frequentando, você a protege, a fim de que nada atrapalhe o bom andamento dela. Se nós fazemos isso com o rubi vermelho, que é raro, se nós fazemos isso com o mico-leão dourado, que é raro de se encontrar, muito mais nós devemos fazer com uma igreja preciosa, com a igreja preciosa de Cristo Jesus. Igreja rara, igreja boa, igreja preciosa, a gente tem que proteger. E quem deve proteger a igreja de Cristo? Eu e você somos responsáveis por proteger e zelar pela igreja de Cristo. Paulo, no capítulo 1, ele fala sobre as marcas de uma igreja preciosa, e é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes santos de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Foco da mensagem, a partir do 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vocês todos, porque em todo o mundo é anunciada a potência da sua fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ficar com vocês, porque desejo ver vocês, para comunicar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados, isso é,
para que juntamente com vocês eu seja consolado pela fé um do outro, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter com vocês, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vocês algum fruto, como também entre os demais estrangeiros. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim o quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pai Santo, Eterno Deus, com a Tua Santa Escritura aberta, nós pedimos para que Tu venhas sobre nós com o Teu poder e a Sua autoridade, fazendo com que a gente mude a nossa maneira de pensar, nos dando uma nova forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a Tua igreja. Que seja assim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Queridos, como a igreja romana foi formada? Paulo não plantou a igreja de Roma, Pedro não plantou a igreja de Roma, nem nenhum outro apóstolo plantou a igreja de Roma. Na verdade, os estudiosos têm muita controvérsia para saber quem a plantou. Acredita-se que em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce, lá em Jerusalém, sobre a vida dos apóstolos, alguns prosélitos romanos e judeus que moravam em Roma estavam passando por ali e viram aquela cena. Em Atos 2,45, nós vemos que eles se convertem. Então, possivelmente, eles voltaram para Roma e fundaram esta igreja. Uma igreja que não foi formada por uma personalidade que andou com Jesus. Uma igreja que foi formada por pessoas simples, cristãos comuns, que ouviram a mensagem do Evangelho, que entenderam a sua urgência, voltaram para a sua terra natal e plantaram essa igreja. As pessoas costumam acreditar que foi Pedro que plantou a igreja de Roma, mas é improvável que tenha sido Pedro. Em Gálatas 2,8, lá nos é dito que Pedro ele era apóstolo da circuncisão. Ele era alguém separado para pregar entre os judeus. Não era plano de Deus que Pedro pudesse viajar para uma outra terra a fim de pregar o Evangelho. Não. Essa responsabilidade foi delegada para o apóstolo Paulo. Estava sobre ele a responsabilidade, o chamado para pregar o Evangelho para todas as outras nações. Estranhamente, Paulo não passou por Roma, e essa igreja nascia ali e se fortificou, se fortaleceu. E como era do domínio de Paulo, da responsabilidade de Paulo pregar entre os estrangeiros, ele decide enviar uma carta para ela com esta igreja já formada. Quando ele envia essa carta para Roma, a igreja, Pedro não a recebe. Não há indícios de que Pedro tenha lido essa carta, nem fosse pastor dessa igreja. Seria uma grande falta de educação da parte de Paulo enviar uma carta para a igreja de Roma sem citar Pedro, se ele estivesse ali. E pela história da igreja nós vemos também que Pedro nunca saiu de Jerusalém. Por todos esses motivos a gente entende que Pedro não foi o fundador da igreja de Roma, nem o Papa, nem passou 25 anos ali, nem nada disso. Então, isso que a igreja católica prega de que Pedro foi o primeiro Papa e plantou a igreja de Roma, não tem base bíblica alguma. Basta uma pincelada de olho no livro de Romanos para a gente perceber que esse argumento é muito frágil. Amém? Dito isso, qual era a igreja de Roma? Qual era a força que ela tinha? Se você ver, no verso de número 8 diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vocês todos. Olha só a ênfase agora. Porque em todo o mundo é anunciada a vossa
fé. Em todo o mundo era anunciada a força, a potência da fé daquela igreja. Olhem só, irmãos, apesar de não ter sido plantada por um apóstolo, apesar de não ter tido um pastor que tivesse andado com Cristo Jesus, aquilo não impediu a igreja de se fortalecer e ser uma igreja forte. Corria por todo o mundo, ou pelo menos aquilo que eles conheciam de mundo, que aquela igreja tinha uma fé firme e inabalável na pessoa de Cristo Jesus. E eles precisavam ter. Roma era uma cidade conhecida por ter vários ídolos, por ter vários deuses. O homossexualismo então proliferava em Roma como se fosse uma praga que se pegasse no ar. Havia um verdadeiro culto ao corpo masculino. E apesar de estar nesse meio todo, a igreja de Roma ainda conseguia ser uma igreja forte. A marca de uma igreja preciosa é que ela tem uma fé forte em Cristo Jesus. Ela vive aquilo que prega. Seria mais ou menos, sabe aquela biqueira que tem no seu bairro? Chega um policial lá e prende o traficante, leva ele embora e faz ele pagar pelos crimes que ele cometeu. Aí você comenta com o vizinho, puxa vida, até que enfim a polícia veio acabar com esse esquema aqui, né? O que aconteceu que até hoje estavam deixando esse cara livre? Aí um comenta para o outro, não, é que esse traficante ele sempre pagava para a polícia não vir. Ué, mas ele deixou de pagar? Não, ele não deixou de pagar não, ele ofereceu 30 mil para não ser preso. Mas o policial é um cristão. Ele falou que não se vendia. Ele vive com o salário dele, fez esse traficante pagar, porque com ele não tem acerto. É mesmo? É. Ele é da igreja tal, ali todo mundo é assim. E aquela igreja vai ganhando respeito e notoriedade em meio à sociedade. É mais ou menos quando tem um homem que leva a sua esposa cadeirante, os filhos, para brincar no parque. É um rapaz jovem, mais ou menos de uns 24 anos, ele está ali com a sua esposa cadeirante, cuidando dos filhos, alegre, brincando. E um comenta para o outro e fala, quem é? Ah, ali, esse casal é da igreja tal. Nossa, que casal bonito. É, o casal bonito. Ele cuida dela, ele zela por ela. Ele tem várias limitações, mas ele cuida dela como se fosse o que ele tem de mais precioso. Ele zela pelo casamento. Ele zela pela família. E a igreja, por causa do testemunho do casal, por causa do testemunho do marido, vai ganhando notoriedade e autoridade para pregar o evangelho. É mais ou menos aquele funcionário que está na tua empresa. Aí uma mulher comenta com o outro, quem que é esse funcionário novo, bonitão aí, hein? Eu vou pegar, hein? É casado, mas não está amarrado. Aí outra fala, não, isso daí é melhor não. Não mexe com esse homem não, que ele é cristão. Ele é fiel à esposa. Ah, será que é tanto assim? Esse daí tem testemunho. E tudo isso vai trazendo respeito para que a igreja possa avançar no mundo e pregar o evangelho. Porque as pessoas vendo que elas vivem algo diferente, vão começar a pensar qual é a mensagem que ele carrega. E aí que você tem a oportunidade, com a tua fé forte, com a autoridade que você vive uma vida santa, separada do mundo e para Deus, de pregar o evangelho e mostrar quem é Cristo Jesus. Porque você sem palavras já está atraindo a atenção para si, já está mostrando quem é Cristo Jesus. Queridos, uma igreja ela avança à medida que ela tem uma fé forte, à medida que ela é uma igreja de testemunho. Eu sei que tem muito ímpio que faz tudo isso que eu acabei de citar aqui. Eu sei que boas obras, pelo menos em evidência para a sociedade, não é uma característica só dos cristãos. Mas quando você é cristão, isso é obrigação, porque você carrega a mensagem de Cristo. E as pessoas não param para ouvir um hipócrita. As pessoas não param para ouvir uma pessoa que não zela, que não se preocupa pela mensagem que carrega. A igreja de Roma era uma igreja forte. Apesar da sociedade que ela estava inserida, apesar de todos os desafios para se manter pura, ela se mantinha pura e as pessoas conseguiam ouvir o evangelho através dela.
Verso de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Paulo orava pela igreja de Roma. E por que Paulo orava pela igreja de Roma? Porque Paulo amava a igreja romana. Apesar de nunca tê-los visto pessoalmente, Paulo só conhecia alguns obreiros que estavam ali instalados naquela igreja. Apesar de não conhecerem aquele povo, eles já o amavam, eles já os amavam e intercedia por eles. Igreja boa é aquela que a gente ama. Essa é a marca da igreja preciosa. Uma igreja de fé forte e uma igreja que a gente ama. Você ama a sua igreja? Ama o pastor? Prova. Como? Ore pela tua igreja. Se você não ora pela tua igreja, você precisa aumentar o teu nível de amor. Porque todos aqueles que a gente ama, a gente ora, fala a verdade. A gente ora pela família, a gente ora pelos filhos, a gente ora pelo cônjuge. Mas se a gente não está orando pela igreja, então tem alguma coisa errada. E como a nossa igreja é carente de orações respondidas, ore para que mais gente venha se salvar. Ore para que pessoas façam a decisão por Cristo Jesus. Ore para que pessoas possam ser discipuladas, alcançadas e decidam se batizar. Ore para que nós possamos dar mais testemunho em meio à sociedade. Ore para que nada impeça a gente chegar no salão. Ore por conversões. Ore pelas famílias envolvidas aqui, pelos casamentos e ore pelo teu pastor também. Se você ama a sua igreja, certamente como Paulo, você vai orar por ela. Quem ama, ora. E quem ora, ama. Amém? Verso de número 10. Paulo orava pela igreja de Roma, mas ele pedia algo especial. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião para ir ficar com vocês. Igreja boa é aquela que a gente anseia para ir, que a gente deseja ir. Paulo ansiava ir até a igreja de Roma. Ele não conseguia ir porque, por vezes, ele era impedido. Tinha tanto trabalho na Ásia Menor, tinha tanto trabalho nas outras igrejas, que ele nunca conseguia um espaço para conseguir ir até a igreja de Roma. Não era por má vontade, não é porque ele não queria estar lá, mas ele estava impedido pela outra obra de Deus, que ele também tinha que fazer, mas ele desejava. Igreja preciosa é aquela que a gente deseja ir estar com os irmãos. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Eu fui para o Rio de Janeiro, passei o sábado lá. Eu fui ontem num casamento de uma família que é muito importante aqui na nossa igreja, da Raquel e do Thiago. Mas eu vou falar a verdade, como eu estava desejoso para estar com vocês. Faltava um sábado, mas o meu coração, puxa vida, agora eles começaram a orar. Puxa, agora deve estar tendo o momento dos louvores. Como é que está o Israel? Eu fui pensando nas pessoas e fiquei até um pouquinho quieto, porque eu ansiava estar ali. Você tem desejo de ir para a sua igreja local? Quando você é impedido de ir, o teu coração fica um pouco lá. A tua mente fica um pouco ali na igreja. A igreja preciosa é aquela que a gente anseia ir, irmãos. O salmista, ele orou assim, no Salmo 23, verso de número 6. O salmista, ele ora: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Qual era o desejo do salmista? Estar na casa do Senhor, se reunir na casa do Senhor. E hoje nós temos prazer de juntos sermos a casa do Senhor. Cada vez que nós nos reunimos como igreja, nós somos casa de Deus, nós somos edifício de Deus. Você tem desejo de se reunir como igreja? Porque se o teu coração está aqui, se você deseja se reunir, então essa é uma marca de que essa igreja é preciosa para você. Queridos, ore para que nada te atrapalhe.
Ore para que nada te impeça de vir à igreja. Ore para que os teus filhos sejam criados aqui. Ore para que a tua família possa estar aqui. Ore pela piedade do pastor e dos futuros pastores. Ore para que esse seja um escudo espiritual de proteção contra o mundo, o seu pecado e a sua injustiça. Vamos zelar, vamos amar por esta igreja. Para você refletir. Se essa igreja amanhã fechasse, não estou profetizando e não quero que isso aconteça. Mas se a verdade da cruz parasse de se reunir, ia ficar um vazio no teu coração? Ia te fazer falta? Ia chegar no final de semana, você ia para o McDonald's sem peso algum na consciência, sem lembrar que essas pessoas existem? Ou você ia tirar um momento para se refletir e ia ficar um vazio no seu coração? Cabe você pensar. Porque se não causa vazio, se você não tem desejo de estar, de vir, então essa igreja não é preciosa para você. Mas igreja boa é aquela que tem uma fé firme. Igreja boa é aquela que a gente ama. Igreja boa é aquela que a gente ora por ela. Igreja boa é aquela que a gente quer se reunir como casa de Deus. Amém? Mas olha só que interessante. Verso de número 11. Olha o que Paulo continua dizendo. Paulo ora pela igreja, Paulo quer ir lá, não pode porque é impedido pela palavra, pela obra de Deus, mas no 11 ele diz: eu desejo ver vocês com a finalidade de comunicar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados. Paulo queria naquela igreja encontrar um dom espiritual para poder confortar aquela igreja. O que isso quer dizer? Pelo menos 3 coisas isso pode significar. Primeiro, ele quer pedir por aquela igreja em conjunto para que dons espirituais venham, dom de falar em língua estranha, dons de cura, dons de revelação, dons de profecia, a fim de que aquela igreja seja edificada. Paulo conhecia a importância dos dons e pedia aquilo para a igreja romana. Em segundo lugar, pode ser que Paulo estava querendo achar um pastor naquela igreja. Ao impor as mãos junto com o presbitério, um pastor era separado para a pregação e para apacentar a igreja de Deus. Então pode ser que Paulo queria ir para aquela igreja a fim de encontrar um presbítero, um pastor na casa do Senhor, e aquela igreja seria fortalecida. Ou pode significar que Paulo quisesse passar um tempo na igreja romana a fim de pregar a palavra de Deus, a fim de mostrar o evangelho de Jesus, a fim de que aquela igreja fosse fortalecida no seu conhecimento do Senhor e fosse mais forte, mais enriquecida. Isso também pode significar isso. Seja qual for dos 3 motivos, fato é que Paulo queria ir até lá para poder edificar aquela igreja, para poder contribuir com ela. Igreja boa, irmãos, é aquela que a gente deseja contribuir. E como é que a gente contribui na casa do Senhor? Há uma série de formas de se contribuir na casa do Senhor. A gente pode contribuir abençoando com oferta em dinheiro. A gente pode contribuir abençoando com oferta em material. A gente pode contribuir ajudando o irmão que não tem o que comer. Ajudando o irmão que não tem dinheiro para pagar a conta de água e vai ser cortada, porque ele ficou desempregado. A gente pode contribuir discipulando alguém mais novo, ou alguém mais novo na fé, mostrando o caminho de Deus a fim de que ela cresça espiritualmente. A gente pode contribuir orando por um irmão que está passando por luta, junto com ele, visitando, fortificando. A gente pode contribuir trocando a luz que quebrou e não tem ninguém que troque, ou consertando algo na casa do Senhor, para que todos nós possamos provar de mais conforto. Existem várias maneiras de contribuir, mas o importante é contribuir. O importante é a gente dar. Vamos lembrar de Atos 20, 35, diz as palavras do nosso Senhor Jesus: é melhor dar do que receber. E não é melhor dar, irmão? Você já deu alguma vez na sua vida? Não é bom ver o sentimento que você contribuiu, que você trouxe alegria, que você trouxe paz, que você agraciou de alguma maneira aquela pessoa que não podia fazer sozinho? Não é bom? É melhor dar do que receber. É melhor ser a bênção do que ser abençoado, irmãos.
Então, igreja boa é aquela que a gente contribui. Mas o 12 nos diz que igreja boa não é só aquela que a gente contribui, mas aquela que a gente recebe algo em troca também. Isto é, 12, para que juntamente com vocês eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Igreja boa não é só aquela que a gente dá. Igreja boa é aquela que a gente contribui, mas recebe algo em troca também. Irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreve sobre os frutos espirituais, a ideia que Paulo tinha em mente era uma grande lavoura, era uma grande plantação, a fim de que a gente edificasse uns aos outros. Então, por exemplo, a Paloma tem amor, ela me ensina a amar e eu ensino a ser paciente. O Edson, ele tem autocontrole, ele me ensina a ter autocontrole e eu ensino ele a ter fé. E todos nós somos edificados uns com os outros para a honra e glória do nosso Senhor. Igreja boa não é só aquela que a gente dá, é aquela que a gente recebe também. Você tem sido abençoado na casa de Deus? Você tem abençoado a casa de Deus? Então, queridos, é assim que funciona na igreja do Senhor. Eu lembro do meu amigo e professor, pastor Ziel Machado. Na igreja dele, uma moça caiu em um pecado bem evidente, um pecado terrível. E ele ajudou aquela moça e aquela família a superar aquele trauma. A família, depois do término daquele processo, chegou para ele e disse: puxa, eu achei que era o fim para minha família, eu achei que era o fim da vida espiritual da minha filha, mas graças a você e a igreja como um todo, nós podemos ser restituídos ao corpo de Deus. O pastor Zé Machado, com muita sabedoria, disse assim: que bom que vocês foram restituídos, que bom que vocês foram abençoados. Se um dia eu precisar e passar por isso junto com a minha filha, que vocês façam o mesmo por mim. Ele se colocou numa posição de quem estava lutando para restaurar, mas também com aquele que um dia pode receber também. Irmãos, Paulo fala assim que quando a gente surpreender um irmão em alguma ofensa, a gente que é espiritual tem que ter um discernimento, que nós temos que repreender com muita humildade, porque amanhã ou depois nós vamos precisar também. Isso está em Gálatas capítulo 6, verso 1. Amanhã ou depois nós podemos precisar também. Por isso é importante, quando a gente corrigir com amor. Não ter um efeito maior do que o necessário. Fazer o movimento certo só para a pessoa ir para a direção certa, mas não colocar muita energia. Colocar o ideal, colocar o correto, junto com o equilíbrio, mostrar o caminho que aquela pessoa tem que seguir. Isso é ser igreja. Então vamos recordar marcas de uma igreja boa. É uma igreja com uma fé forte e um testemunho forte. É uma igreja que a gente ama. É uma igreja que a gente ora. É uma igreja que a gente tem desejo de ir. É uma igreja que a gente contribui. É uma igreja que a gente recebe. E é uma igreja onde o Evangelho é pregado. 13, 14, 15, vamos ver. Não quero, porém, irmãos, que vocês ignorem que muitas vezes eu quis ir até vocês, mas até agora tenho sido impedido, por causa dos trabalhos que eu desenvolvia em outras regiões, para também ter entre vocês algum fruto, como também entre as outras igrejas estrangeiras. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também, junto com vocês, anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Para o mundo antigo, todo aquele que não era grego, que era a cultura voltada para a sabedoria, para os grandes filósofos, todos aqueles que não eram gregos eram ignorantes. E Paulo usa essa linguagem para poder mostrar e dizer: olha, eu tenho que ir para tantas igrejas, eu tenho que viajar para tantos lugares a fim de pregar o Evangelho, de fortificar as igrejas. Eu sou devedor para todo mundo, eu estou em débito com todo mundo, para os sábios, para os ignorantes, para todos. Eu quero ir pregar o Evangelho, mas não consigo atender a demanda.
Paulo se sentia devedor do Evangelho de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Como eu queria que nós todos nos sentíssemos em débito com o Evangelho. Como que eu queria que todos nós nos sentíssemos devedores ao Evangelho que transformou as nossas vidas. Nós temos uma conta para pagar, nós estamos devendo, pois precisamos pregar o Evangelho. Você tem noção da mensagem que você carrega? A mensagem que você carrega, a ONU não tem, o governo federal não tem, a Unicef não tem, a Cruz Vermelha não tem a mensagem que você tem. Que é a mensagem que pode transformar vidas, que é a mensagem que pode salvar a prostituta, que pode atingir o travesti, que pode mudar a vida do traficante, que pode atingir o mentiroso, que trabalha na vida do fofoqueiro, que faz uma transformação total de 180 graus. É a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Que Cristo morreu e ressuscitou, para que todos sejam livres, libertos do pecado. Essa é a mensagem que você carrega. É essa a mensagem que você deveria se sentir devendo, em débito. Você deveria assim: eu quero pregar o Evangelho, eu devo pregar o Evangelho. Um amigo de um pastor chamado Leonardo saiu. Os dois estavam dentro do ônibus, indo para o seminário. Aí esse amigo vira para ele e fala assim: você acha que se Paulo estivesse aqui nesse ônibus, alguém sairia desse ônibus sem ouvir o Evangelho? O pastor Leonardo saiu, virou para ele e falou assim: não, virou para o outro lado e dormiu. Dormiu. Deixou ninguém ficaria sem ouvir o Evangelho, mas virou para o outro lado e dormiu. Continuou sem fazer nada. Que não seja esse o teu exemplo, querido. No teu trabalho, no teu departamento, no lugar onde você atua, na tua escola, na tua faculdade, existem pessoas que estão pedindo ajuda para você com os olhos. E você tem a palavra que pode transformar a vida delas. Pastor Renato Vargas fez uma viagem para a Espanha. Lá chegando numa cidade perto de Madrid, uma senhora junto com o seu filho de 21 anos foi vê-lo. Porque sabiam que tinha um pastor ali, queriam saber que coisa é essa, de ter um pastor na cidade, não se tinha muitos por ali. E ao encontrar com aquela mulher e seu filho, o pastor não teve outra mensagem, senão a mensagem do Evangelho. E ele pregou o Evangelho, ele falou sobre o que Cristo fez. Ao terminar, aquela mulher, em lágrimas, vira para ele e diz assim: mas se tudo isso é verdade, por que essa mensagem demorou tanto para chegar aqui? E o pastor simplesmente não tinha uma resposta para dar para ela. Porque é a igreja que tem a mensagem, que tem o poder de transformar vidas realmente. A única mensagem que vale a pena ser pregada. Porque a igreja não vive de acordo com essa mensagem. E porque não tem coragem, não tem ousadia para pregar a palavra. Talvez você não possa viajar até a Espanha. Talvez te faltem recursos. Talvez te falte disponibilidade, talvez te falte até saúde, mas existem pessoas não alcançadas em seu redor, pessoas que só têm acesso a você e a mais ninguém como igreja. Eu fui tão criticado quando eu contratei uma moça espírita para trabalhar na minha escola de inglês. Ela recebia espíritos e tudo, e eu a contratei. Ela ficou aqui como recepcionista por alguns anos. E eu fui tão criticado por um, por outro: por que você não contrata uma evangélica? Vai te dar problema e etc e tal. E eu sempre respondia da mesma maneira: qual é a igreja que ela tem acesso a não ser eu? Ela não tem amigos cristãos, o colégio que ela frequenta, ela não tem relação com cristãos, o trabalho dela não tem cristão, só tem eu de cristão, né? Estava lá. Qual o acesso que ela tem a cristãos, senão a minha vida? Eu vou falar para vocês, essa moça não se converteu ainda, mas o respeito que ela tem por mim e pela minha esposa é algo impressionante. Ela e o marido, hoje marido, levaram a minha esposa do salão que ela estava se arrumando até a porta do nosso casamento, pelo respeito e carinho que eles têm por nós. Respeito esse
que amanhã ou depois pode virar uma conversão para a honra e glória do Senhor. Seja ousado na pregação da palavra. Tenha coragem para pregar a palavra. Saia da tua zona de conforto. Viva o Evangelho da maneira que ele é. Não tenha medo, tenha coragem. E você vai colher frutos espirituais. Se veja em débito, meu irmão. Se veja em débito. 16 e 17. Vamos meditar nesses versos e concluir essa mensagem. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esses dois versos que nós lemos, eles dão a entrada para todo o livro de Romanos. Todo o livro de Romanos está condensado no tema que esses dois versos trazem, que não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois sabe do poder que ele tem. Porque Paulo começa dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele pregava um Evangelho baseado em um Nazareno que morreu crucificado por soldados romanos. Então naquela época ele podia se sentir constrangido a não pregar esse Evangelho. Mas apesar de todo esse contexto, ele escreve para aquela igreja de Romanos, Romanos esses que crucificaram o Nazareno, Cristo Jesus na cruz, e ele prega o Evangelho com ousadia. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O motivo do apóstolo Paulo não se envergonhar do Evangelho de Cristo é porque ele conhecia o poder que esse Evangelho carregava. Ele conhecia a potência dele, ele conhecia a capacidade que ele tinha de transformar vidas. Era uma dinamite que explodia de dentro para fora no coração do homem. Todo aquele que tivesse fé em Cristo Jesus, fé no que ele fez, que o sacrifício dele naquela cruz foi suficiente para pagar o preço dos pecados, poderia ter vida eterna. Talvez existam pessoas ao nosso meio aqui essa noite. Você que sabe que nós salvamos em Cristo Jesus. Você fala: pastor, eu não vou até Cristo Jesus, porque pela quantidade de pecado que eu tenho, se eu for até Jesus, ele vai se vingar de mim. Ele vai se irar comigo, ele vai me matar. Pois eu digo para você essa noite, meu irmão: venha até Cristo Jesus com apenas a tua fé e você será salvo. Ele não se vingará de você, ele vai incluir você. Jesus Cristo diz em João capítulo 10: as minhas ovelhas são minhas e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Quando você pertence a Cristo Jesus, o pecado não tem poder sobre você, Satanás não tem poder sobre você, o velho homem e a velha mulher não podem mais prender você. Nada pode te tirar da mão de Cristo Jesus. Ele é o bom pastor. Venha até Cristo e hoje a sua vida vai ser transformada. É o poder de Deus para todo aquele que crê, o Evangelho de Cristo Jesus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que a fé veio pelos judeus, Cristo Jesus era judeu e começou o seu ministério ali, mas também do grego. A salvação que o Evangelho traz é pela fé para todos, porque foi por todos. Não importa quem você é, em Cristo você pode ser uma criatura totalmente nova. Paulo continua pregando esse Evangelho dizendo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho trata da justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Que você não tem bondade para oferecer, que você não tem boas obras para oferecer, que você não pode fazer nada para ter o direito de ter um relacionamento com Deus, mas Deus fez por você. Ele te justificou, Ele trouxe um favor não merecido para você, ao dar Cristo Jesus para morrer no seu lugar. E quando você tem fé nele, você é salvo, você é justificado.
Justificação é um termo jurídico que quer dizer ser declarado inocente. Quando você recebe Cristo Jesus, diante de Deus você é declarado inocente. Você é justificado. Como? De fé em fé. De fé em fé é uma expressão filosófica grega, erudita, para dizer que começa com e termina com. Salvação, relacionamento com Deus, começa com fé, termina por fé, é fé e mais nada. Deus está pedindo a tua fé essa noite. Deus está pedindo que você acredite que o que Ele fez foi suficiente para te dar a salvação, para te dar um relacionamento com Deus. Olha o que Ele diz, olha como Ele conclui. Mas o justo viverá da fé. De onde Paulo ele tira essa afirmação? Fechei minha Bíblia, eu vou terminar. De onde Paulo tira essa afirmação? Ele tira lá do livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta que viveu num período terrível de juízo de Deus sobre o seu povo. Ele tinha que ver os caldeus vindo até os judeus e dominando todos os judeus. Eles estavam debaixo de um juízo pesado de Deus. Uma nação impura que serviria de ferramenta nas mãos de Deus para ferir o povo judeu da sua idolatria, porque se voltou contra o Deus de Israel. E Abacuque diz assim: puxa, que tristeza, que coisa terrível, o mal que nos acometeu como nação. Abacuque diz assim, Abacuque 3, 17 e 18: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, glorificarei o Deus da minha salvação. Abacuque estava mostrando que a sua fé em Deus era uma fé que traria alegria em meio a todo o caos que ele estava vivendo. Mesmo em meio ao juízo de Deus para aquela nação. Ele via que os caldeus eram orgulhosos, eram presunçosos, eram autossuficientes. Ele dizia, ainda que esse povo orgulhoso venha e domine sobre todos nós, ainda que eles façam caos aqui, eu todavia me alegrarei no Senhor. Mas o justo viverá da fé. Queridos, a fé cristã é uma fé que traz alegria. Alegria é essa que te preserva durante todo o momento de perseguição, de aflição, de tribulação. A fé em Cristo é o elemento que traz alegria, que explode de dentro para fora. É dessa fé que nós estamos falando essa noite, essa fé que eu quero comunicar para você. Não confie nos orgulhosos, não confie nos presunçosos, que assim como os caldeus, que assim como o povo romano, encontravam esperança em si mesmos. Não, irmãos. Encontre esperança em Cristo Jesus. Você não só será salvo, como receberá a alegria da salvação. Igreja preciosa, irmãos, é a igreja com testemunho forte. É a igreja que a gente ama. É a igreja que a gente ora e intercede por ela. É a igreja que a gente tem prazer de frequentar. É a igreja que a gente contribui. É a igreja que a gente recebe. É a igreja que tem consciência de que está em débito e precisa pregar o Evangelho. É a igreja que confia no Evangelho. E é a igreja que juntos vivem a alegria de ser cristão. Preserva a tua igreja local. Luta pela tua igreja local. Valoriza